A gente vive tempos em que ter uma opinião ponderada te coloca em uma situação quase que ruim, porque tudo precisa ser extremos nesse momento. Se você gosta de uma cor, necessariamente você não pode gostar de outra. Se você defende um lado da política, você necessariamente não pode defender o outro. E se você transita no meio, muitas vezes você é colocado como o cara que está em cima do muro, o cara que não tem convicção de nada e o cara que não tem ideias bem definidas na cabeça, e aí você também é taxado, e também é criticado. Para que eu estou dando essa introdução? Porque hoje saíram duas notícias a respeito de jogadores do Santos que recentemente estavam ali com seus nomes colocados como potenciais paneleiros do atual elenco e que estariam minando o trabalho do Pedro Caixinha. Eu estou falando do Gil e estou falando do Soteldo. Mas, nesse vídeo aqui, eu quero focar em cima do Gil. Porque tá saindo uma série de opiniões em tudo que é lugar, e não nos grandes veículos, sim da torcida, de que o Caixinha pode ter perdido a briga e a queda de braço com o elenco paneleiro, porque repensou e vai utilizar o Gil provavelmente no jogo contra o São Bernardo. E eu queria colocar aqui em perspectiva o porquê que eu não concordo dessa visão, pura e simplesmente porque eu vejo muita gente, até vi o canal ali do Eu Vim, não do Eu Vim de Santos, do Vem Pro Peixão, que tem lá o Rodolfo, e o Rodolfo fala que ele fez uma análise no começo do ano que não fazia sentido o Caixinha ter afastado o Gil, que o Gil poderia ser importante, que ele viu que os números eram melhores, e eu acho que muita gente vai interpretar o vídeo dele como ele pedindo crédito por ter tido razão, e o vídeo dele não vai por esse caminho, e assim como o meu também não vai. O ponto dessa discussão do Gil é a seguinte: primeiro, pelo lado do jogador. A temporada que o Gil fez no ano passado dá condições para ele estar sendo considerado no elenco e no time principal. O Gil terminou a temporada passada como titular e teria condições totais de continuar sendo titular nessa temporada. É um jogador extremamente profissional, que se cuida, que fez uma Série B com sobras, que foi importante na conquista do acesso, que foi profissional durante todo o tempo, jogou inclusive no sacrifício em muitas oportunidades. E isso não é uma questão de gratidão, é uma questão de estatística. O Gil foi um dos melhores zagueiros da competição e também do Santos. Então, isso gabarita ele a estar considerado dentro dos primeiros jogos da temporada. E essa leitura, por mais que muita gente vai falar, mas quando ele estava na Série A com o Corinthians não ia bem, ele não é mais zagueiro, ele não tem mais idade para jogar uma Série A. E tudo isso também tem pontos importantes para a análise. Porém, eu acho que tudo tem que ser levado em consideração como momento e encaixe. E por que eu falo isso? Quando o Caixinha chegou no Santos, a premissa que existia é: o Caixinha vem para fazer uma ruptura geral com o modelo de jogo que existia, e por esse motivo o Santos o trouxe, porque quer que o time seja agressivo, que marque lá em cima, que faça pressão na saída de bola, que seja um time que desgaste e exauste o adversário o tempo todo com um jogo mais intenso do que o que vinha sendo praticado aqui com o Carille. E nesse perfil, é difícil imaginar que o Gil seja uma peça fundamental, porque o Gil não tem justamente essas características. O Gil tem uma recomposição lenta, o Gil já não é um zagueiro tão veloz. O Gil tem algumas coisas que ele vai muito mais na experiência do que na velocidade, e o nível técnico dos adversários que iam exigir essas qualidades de intensidade e velocidade, na Série A o nível seria mais alto. Então você tem ali uma condição em que o Gil provavelmente não se adaptaria bem a essa nova realidade do time. Esse é o cenário. O ponto principal é: nas primeiras 4 partidas do Santos na temporada, o Santos só conseguiu refletir essa ideia de jogo de intensidade
em 45 minutos contra o Mirassol. E pior, os gols que o Santos tomou em todos os jogos, a maioria de bolas aéreas, que o Santos não conseguiu acertar. E aí é um ponto que o Caixinha tem que trabalhar melhor. A zaga do Santos não tem talvez os melhores nomes do mundo? Não tem. Mas poderia ter sido melhor treinado e melhor corrigido esses erros de marcação. E aí que o nome do Gil volta. Porque você tem claramente um jogador que com a bola aérea é muito bom. Não dá para negar que o Gil tem isso. E se a premissa do trabalho era marcar com uma linha mais alta e que pode acabar expondo o seu zagueiro, o Santos não conseguiu fazer isso. Ou pelo menos não quer replicar isso do primeiro jogo. E nesse cenário, o Gil volta a ter uma representação e uma representatividade dentro desse time grande. E por isso que eu acho que o Caixinha repensar a utilização dele é um ponto positivo e mostra, entre outras coisas, que, primeiro, ele não está querendo morrer abraçado com as suas convicções, ele está realmente olhando criteriosamente para todos que ele tem dentro do elenco. E terceiro, ele já começa a ver que o material humano que ele tem nas mãos não é suficiente para fazer esse time jogar dessa primeira maneira. Ou seja, ele vai precisar adaptar. E uma vez que ele precisa adaptar, o Gil passa a ser uma carta que ele vai contar dentro do baralho dele. Isso é super natural. Isso não quer dizer que o Gil foi na diretoria e foi brigar na canetada para ter a posição dele. Não quer dizer que o Gil é paneleiro. Não quer dizer que o Caixinha afrouxou na decisão dele, que ele tinha que ter ido até as últimas consequências com as ideias dele. Isso não funciona assim. Trabalhar um grupo de jogadores, sejam eles quais for, de qualquer divisão, você não trabalha assim. Sabe quem trabalhava a ferro e fogo, 0 ou 1? O Paulo Turra. Vocês lembram como o Paulo Turra trabalhava? Afastou o Soteldo, agora ia ser uma imposição, durou 28 dias no cargo. Ter um cargo de liderança, seja numa empresa ou no futebol, não tem a ver com você mandar e os outros obedecerem. Tem a ver com você se adaptar ao que você tem de talentos na mão, tem a ver com você saber fazer o resultado de mais de um jeito diferente e tem a ver com sensibilidade na hora de ser mais incisivo e ser mais colaborativo. O Caixinha, para mim, nesse momento, entende o cenário que tem na mão e vê que o Gil pode ser uma peça importante. Uma vez que ele é uma peça importante, ele precisa jogar e é essa decisão que ele tomou em conversa com o jogador. E ponto. Ponto. Não tem que criar um drama em cima, não tem que criar uma complexidade maior do que essa situação pede. Simplesmente ele fez um ajuste de rota e agora ele quer que o Santos tenha melhores resultados. Em vez de ficar brigando com a picuinha, quem tá lá, quem que é forte, quem que é fraco no elenco, quem que é líder dos jogadores, quem é líder, que o Caixinha tá perdendo o vestiário, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um treinador que olha de uma maneira objetiva e criteriosa porque ele vê de realidade. Num momento super delicado em que a ideia inicial que ele teve não tá trazendo resultado. O Santos não vence há 3 jogos, se você quiser ir por essa perspectiva. Ou o Santos só ganhou um jogo na temporada. Perdeu 3 e empatou 1. Se você contar com o jogo treino, que o Santos perdeu para o Atlético, o Santos não venceu aquele jogo, venceu a estreia e não venceu mais depois dali. Então é natural que o treinador avalie e mude. É importante que ele faça isso. É importante que ele se sinta confortável de ir ajustando conforme as coisas forem acontecendo. A gente passou 2024 inteiro reclamando que o técnico que a gente tinha não mudava nada nunca, a gente não esperava nada de novo. Ele morreu abraçado com as suas convicções, conquistou o que precisava conquistar, fez uma campanha em termos de desempenho, de pontuação boa, mas de desempenho ruim, e todo mundo queria ele fora. O Caixinha está mostrando que ele não faz esse tipo de coisa. Então, vamos dar pelo menos esse crédito para o cara. Pode voltar a não dar certo? Pode. Pode não voltar a dar certo. E é parte. E aí a lupa se volta ao treinador. Porque ele tem um material que ele consegue fazer algo melhor do que vem fazendo. E aí, depois desse jogo, do próximo contra o São Bernardo, antes de um clássico, se o Santos chegar pressionado a esse ponto, pode ser que o Caixinha se complique. E aí a gente vai abrir uma outra lacuna, uma outra página para discussão.
Não vai ser hoje. Hoje, o caso do Gil só mostra que ele está adequando a realidade do Santos ao que tem na mão de jogadores e o que esse time pode entregar. Claramente, esse time não consegue entregar essa ideia inicial do Caixinha de ter um time avançado, um time que marque lá na frente e que tenha fôlego para isso. Nesse cenário em que o Santos talvez seja um pouco mais reativo, que tenha um pouco mais de posse de bola e uma zaga um pouco mais uh, sólida, o Gil pode ser um cara útil nesse primeiro momento. E não quer dizer que também ele vai precisar ser titular a temporada inteira. O Gil pode ser uma peça importante na temporada, atuando pontualmente ou atuando quando o time for um pouco mais reativo, quando o time jogar um pouco mais para frente, talvez ele não seja. O Gil pode ser um cara importante numa saída com 3 zagueiros, por exemplo. Então, parem de arrumar pelo em ovo. A gente já tem problema demais nessa semana, porque vem de uma parte negativa na competição. A gente não precisa de mais problema. E para fechar, o ponto do Soteldo. Saiu uma matéria do Musetti hoje falando que o Soteldo e o Caixinha conversaram depois daquele episódio da coletiva de imprensa e que o Soteldo decidiu ficar no Santos e vai jogar e os dois conversaram. Ponto final nessa história também. É a mesma coisa. Você conversou, você ajustou. Ah, falei um negócio que não devia. Você entendeu errado o que eu falei. A ideia é que você atue por aqui. Eu preciso que você me ajude. E de verdade, olhando agora, eu acho que quando o Caixinha fala que o Soteldo ele não é um cara taticamente, né, responsável, é porque o estilo de jogo do Soteldo é realmente de quebrar a parte tática. Ele não é um jogador tático, ele é um jogador de 1 contra 1, é um jogador justamente de improviso. Eu acho que da maneira como ele falou, ficou ruim, né? E pode ter gerado um problema, né, de comunicação entre os dois. Mas se conversaram, resolveram e acabou, o Gil já resolveu o problema, o Soteldo já resolveu o problema. Tem mais gente que precisa resolver outros temas com o treinador. Mas aí não é de ganhar na força no grito, é de mostrar futebol. E eu volto nesse tema em algum momento futuro se essa panelinha continuar dando trabalho. Beleza? Conta para mim nos comentários o que você acha dessa volta do Gil ao elenco principal, se ele deve ser escalado ou não, se você conta com o Gil para a temporada, e a gente vai comentando tudo isso aqui no meu canal do Santos. Beleza? Tô de volta no próximo episódio. Um abraço. Tchau.